Parte 4, o poder da oração. Capítulo 10, o poder da palavra. Deus deseja usar seu poder no mundo. Contudo, para ele fazer isso, devemos entender como se apropriar de sua palavra. Ao longo dos últimos capítulos, vimos como nos aproximar de Deus em oração, bem como obstáculos específicos que impedem que nossas orações sejam respondidas. Uma vez que entendemos nosso papel como mediadores de Deus para o mundo e lidamos com áreas em nossas vidas que bloqueiam nossas orações, precisamos ter certeza de que realmente entendemos o poder por trás da oração, a palavra de Deus, o nome de Jesus e o Espírito Santo. Exploraremos esses temas nos próximos capítulos. Neste capítulo, vamos olhar para o poder da palavra. Para compreender totalmente esse poder, primeiro precisamos nos lembrar do que é a oração. A oração é uma licença terrena para a interferência celestial. O cerne da oração é pedir a Deus que intervenha no mundo para cumprir seus propósitos eternos para a humanidade. Ao longo deste livro está o princípio de que devemos orar a Deus com base em sua palavra, a revelação de quem Ele é, qual é a sua vontade e o que Ele prometeu. Lembre-se de que quando Deus deu ao homem domínio sobre a terra, Ele deu a ele a liberdade de funcionar legalmente como sua autoridade. Ele colocou sua vontade para a terra na cooperação da vontade do homem. No entanto, embora o homem tenha recebido livre-arbítrio e autoridade sobre a terra, isso não significa que ele deva fazer o que quiser com sua própria vida e com os recursos do mundo. Nem o homem, nem o mundo funcionarão adequadamente ou cumprirão seu potencial fora da vontade de Deus, porque foram projetados para funcionar em alinhamento com os propósitos de Deus. Portanto, como vimos, a chave para a oração eficaz é entender o propósito de Deus para a sua vida, como ser humano em geral, e como indivíduo especificamente. Dessa forma, a vontade de Deus pode se tornar a autoridade de suas orações. A verdadeira oração é invocar o que Deus já propôs e predestinou, o estabelecimento de seus planos para a terra. Isso significa que tudo o que pedimos a Deus para fazer em nossas vidas, na vida de outras pessoas ou no mundo, deve ser baseado em sua vontade. O propósito de Deus é ser a motivação e o conteúdo de nossas orações. Em outras palavras, o propósito de Deus é a matéria-prima da oração. É por meio da palavra de Deus que podemos conhecer, crer e concordar pela fé com a vontade de Deus. Sem a sua palavra, nossas orações não têm fundamento. Eles se baseiam apenas em nossas opiniões, desejos e sentimentos, e não na palavra viva e duradoura de Deus. 1 Pedro 1:23. Essas orações são impotentes para efetuar mudanças. Porém, todo o poder de Deus está à disposição da verdadeira oração. Deus deseja usar seu poder no mundo. No entanto, para que Ele faça isso, devemos entender como nos apropriar de sua palavra. A oração é realmente muito simples. É falar a palavra a Deus exatamente como Ele nos deu. Não há diferença entre o que Deus deu às pessoas na Bíblia como base para suas orações eficazes e o que você e eu temos para trabalhar. Eles confiaram no que Deus deu a toda a humanidade, sua palavra. Nosso poder na oração é a palavra de Deus. Ele já nos deu isso. Nosso trabalho é aprender a lidar com isso de maneira adequada e responsável. 2 Timóteo 2:15. Visto que recebemos a mesma matéria-prima para a oração que outros crentes receberam, nossa eficácia ou ineficácia na oração muitas vezes tem a ver com a forma como lidamos com a sua palavra. É como usamos o que Deus nos deu que pode fazer a diferença entre orações respondidas e orações não respondidas. Só podemos usar a palavra de Deus corretamente quando entendemos o que é e como aplicá-la. O próprio Deus está falando na palavra. Primeiro, devemos entender que o próprio Deus está falando no Verbo, porque o Verbo é quem Ele é. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1, ênfase adicionado. Portanto, a presença de Deus se torna parte de nossas orações quando falamos sua palavra com fé. Em 1 Reis 19, lemos que Elias não encontrou Deus no vento, terremoto ou fogo, mas em voz mansa e delicada. Verso 12. Embora muitas pessoas queiram ver uma manifestação do poder de Deus, não conseguem perceber que sua palavra é o fundamento desse poder. Que o poder é apenas um reflexo da grandeza do próprio Deus. Foi sua voz mansa e delicada que estava por trás das forças da natureza que Elias viu. O poder da palavra de Deus é tão grande que, se nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, montanhas podem ser movidas. Ver Mateus 17:20. A palavra revela a natureza de Deus. Em seguida, a palavra revela a natureza de Deus, e é sua natureza que reflete sua vontade. Tudo que Deus diz é uma revelação de seu caráter e propósitos. Novamente, Ele e sua palavra não podem ser separados.
É por isso que o cumprimento da palavra de Deus é uma questão de integridade pessoal para ele. A questão para nós é esta: como responderemos ao que a palavra revela sobre o caráter de Deus? Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para mudar de opinião. Ele fala e depois não age? Ele promete e não cumpre? Cremos que Deus é honrado e guardará a sua palavra? Um princípio fundamental da oração atendida é a crença na confiabilidade daquele a quem você está orando. O poder de suas orações depende disso. A palavra funcionará em sua vida apenas se você acreditar nela. E também agradecemos continuamente a Deus porque, quando você recebeu a palavra de Deus que você ouviu de nós, você a aceitou não como a palavra dos homens, mas como realmente é, a palavra de Deus que opera em você que acreditar. 1 Tessalonicenses 2:13. Você demonstra que acredita em alguém quando mostra confiança em sua palavra e caráter. Porém, se você não acredita nele, você revela que não confia nele. A mesma coisa se aplica ao seu relacionamento com Deus. O que você demonstra sobre sua crença ou descrença em Deus? Se Deus promete algo, mas você não acredita que vai acontecer, você está dizendo a Deus: não tenho confiança em ti. Você pode pensar: eu nunca diria isso a Deus. No entanto, você pode estar dizendo isso a ele o tempo todo por não crer em sua palavra. Sua crença é uma evidência de que você confia em Deus. Ele não fica impressionado com a quantidade de textos bíblicos que você cita ou por quanto tempo ora. Ele fica comovido e convencido quando você acredita no que ele lhe disse, e quando você prova isso agindo de acordo com isso. Crença é confiança em ação. A palavra está viva. Além disso, há poder na palavra porque não se trata apenas de conhecimento e fatos para nós, é a própria vida. Leve a sério todas as palavras que solenemente declarei a você neste dia, para que possa ordenar a seus filhos que obedeçam cuidadosamente a todas as palavras desta lei. Não são apenas palavras inúteis para você, são a sua vida. Deuteronômio 32, 46 e 47. O espírito da vida, a carne não vale nada. As palavras que eu disse a vocês são espírito e vida. João 6,63. Você nasceu de novo, não de uma semente perecível, mas da imperecível, por meio da palavra viva e duradoura de Deus. Pois todos os homens são como a grama, e toda a sua glória é como as flores do campo. A grama seca e as flores caem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que foi pregada a você. 1 Pedro 1, 23 a 25. A palavra de Deus é viva e ativa. Mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até dividir a alma e o espírito, as juntas e a medula. Julga os pensamentos e atitudes do coração. Hebreus 4:12. A palavra está viva, isso é muito poderoso. O que Deus usou para criar o mundo? A palavra estava com Deus no início. Por meio dele todas as coisas foram feitas. Sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 2 e 3. O que Deus deu a Abraão que o fez acreditar? Abraão caiu de bruços, e Deus lhe disse: quanto a mim, está é a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. Gênesis 17, 3 e 4. O que Deus deu a Moisés que o tornou tão bem-sucedido? Quando o Senhor viu que ele foi olhar, Deus o chamou de dentro da sarça: Moisés, Moisés. E Moisés disse: aqui estou. Êxodo 3:4. Ver também os versículos 5 a 10. O que Deus deu a Ezequiel para torná-lo um profeta poderoso? 50 vezes no livro de Ezequiel, o profeta relatou: a palavra do Senhor veio a mim. Veja, por exemplo, Ezequiel 3:16. O que Deus enviou ao mundo para redimi-lo? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória daquele que veio do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. O que Jesus deu a seus discípulos para salvação e santificação? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado. Ele passou da morte para a vida. João 5:24. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:3. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. O que os discípulos usaram para continuar o ministério de Jesus na terra? Agora, Senhor, considere suas ameaças e permita que seus servos falem a sua palavra com grande ousadia. Após orarem, o lugar onde se reuniam foi abalado. E todos foram cheios do Espírito Santo e falaram a palavra de Deus com ousadia. Atos 4, 29 e 31. A palavra está viva e ativa em nosso nome. Provavelmente ninguém citou as Escrituras mais do que Jesus. Quando ele foi tentado pelo diabo no deserto, o que ele fez? Cada vez ele deu ao diabo a palavra de Deus, dizendo: está escrito, Mateus 4:4, 7 e 10.
Jesus conhecia tão bem a palavra que não se deixou enganar pela distorção que o inimigo fez dela. Veja o versículo 6. Deus zela pela sua palavra para cumpri-la. Jeremias 1:12. É por isso que, quando Jesus falou a palavra com fé, Deus a cumpriu e Cristo venceu a tentação. O que geralmente fazemos quando somos tentados? Dizemos algo como: diabo, eu te amarro. Você tem que ficar longe de mim. O Senhor é mais forte do que você. Proteja-me, Senhor. Jesus não disse nada parecido. Ele citou apenas a palavra. Deus é um Deus da palavra. Ele diz: minha palavra não voltará para mim vazia, mas cumprirá o que desejo e alcançará o propósito para o qual a enviei. Isaías 55:11. Se a igreja cresce nesta escritura, ela poderia abalar o mundo. Nenhuma palavra de Deus é vazia de poder. Como Jesus disse, nada é impossível com a palavra de Deus. Ver Marcos 10:27. No entanto, precisamos lembrar que, se quisermos que a palavra atue com força em nossas vidas, temos que ter certeza de que ela está em nós. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que desejam, e isso será feito por vocês. João 15:7. Talvez você tenha lido este versículo e tentado, mas não funcionou. Talvez você nem se incomode mais em tentar aplicar esse versículo à sua vida. É apenas uma escritura que soa bem para você. Mesmo assim, Cristo estava nos dando a chave do sucesso. Qual é a primeira palavra do versículo? E se? Gostamos da parte, deve ser feito, mas muitas vezes esquecemos o se. Existem duas condições para a oração respondida: se você permanecer em mim, e se as minhas palavras permanecerem em você. Primeiro, o que significa para você permanecer em Jesus? Significa fluir constantemente em comunhão espiritual com Ele. Você faz isso tendo comunhão com Ele e o adorando, orando e jejuando. Em segundo lugar, o que significa ter suas palavras permanecendo ou vivendo em você? Veja como você pode testar se a palavra está ou não em você. Qual é a primeira coisa que sai da sua boca quando você está sob pressão? É uma afirmação de fé? Ou é medo, confusão, frustração, dúvida ou raiva? Sabemos que a palavra está verdadeiramente em nós quando dirige nossos pensamentos e ações. Você não pode colocar a palavra dentro de você mantendo-a em uma prateleira em sua casa. Você não pode colocar a palavra em seu espírito colocando-a debaixo do travesseiro à noite e esperando absorvê-la por osmose. Você não pode nem mesmo colocar a palavra em você por ter alguém pregando para você. A pregação apenas desperta a fé. Você já tem que ter a palavra em você. Você tem que ler e meditar na palavra regularmente. Jesus nos deu a condição: se minhas palavras permanecerem em você, então a última parte do versículo que tem a ver com a oração poderia ser cumprida em nós. Peça o que você deseja, e será feito para você. Se as palavras dele estão em você, então o que você deseja e pede refletirá essas palavras. Você vê a conexão? Se você está cheio da palavra, não vai pedir nada do que quiser. Você vai pedir com base em sua palavra, que é a coisa que ele zela para cumprir. Lembre-se de que a maioria de nossas orações não está sendo atendida porque oramos por coisas que ele nunca nos pediu para orar. No entanto, quando oramos de acordo com a sua palavra, sabemos que estamos orando à vontade de Deus. Deus executa sua palavra e nada mais. Ele não executa suas sugestões ou sentimentos. Ele não executa sua perspectiva sobre as coisas. Portanto, se você não levar sua palavra a ele, você não conseguirá experimentar, e isso será feito por você. Muitas vezes pensamos que a frase "pergunte o que você deseja" significa que podemos pedir qualquer coisa. No entanto, Cristo estava dizendo com efeito: se a minha palavra está habitando em você, então você pode pedir o que está habitando em você, e será feito. Esse é o poder da palavra. A palavra constrói fé. A palavra também é poderosa porque produz em nós aquilo que agrada a Deus e faz com que Ele responda aos nossos pedidos, a fé. Como já vimos, a palavra de Deus é a mãe de toda fé. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida por meio da palavra de Cristo, Romanos 10:17. Pela fé entendemos que o universo foi formado por ordem de Deus, de modo que o que é visto não foi feito do que era visível, Hebreus 11:3. A fé é o resultado de permanecermos na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é vivida e praticada em nossas vidas, ela se torna poder para nós. Para o resto da sua vida, o seu objetivo deve ser edificar a sua fé, porque a Bíblia deixa claro que a fé é a forma como vivemos. O justo viverá da sua fé. Abacuque 2:4. Ver também Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38. Vivemos pela fé, não pela vista, 2 Coríntios 5:7.
Fui crucificado com Cristo e não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Você tem que trabalhar nessa coisa chamada fé, ou fé em Deus e em sua palavra. Jesus disse, está escrito, o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Sua fé precisa ser alimentada. Ele precisa se alimentar da palavra se você deseja ser sustentado espiritualmente. Alimente sua fé preenchendo-a com a palavra de Deus e então, certifique-se de agir de acordo com essa palavra. Isto é muito importante. A palavra do homem é o que o homem é, a palavra de Deus é o que Deus é. Se você quer viver como um filho de Deus, então você tem que crer em sua palavra. Fé significa ter total convicção a respeito das promessas de Deus ao homem. Crer em Deus é simplesmente aceitar Deus em sua palavra, fazer pedidos com base em sua palavra e então agir como se você fosse o dono do título de propriedade do que ele prometeu. Lembre-se de que é melhor, mais seguro, mais saudável e mais razoável viver pela fé do que pela dúvida ou pelo desejo. Pessoas que vivem pela dúvida e pelo pensamento positivo têm pressão alta, frustração, tensão e raiva. Eles estão com raiva do mundo porque não conseguem ver nada além de sua fraca esperança. No entanto, aqueles que vivem pela fé desafiam a compreensão do mundo. Eles têm paz e alegria mesmo quando passam por situações difíceis. Como Jesus, eles podem dormir no meio de uma tempestade. Deus diz, você não deve viver pelo que vê, mas pelo que eu lhe disse. Veja 2 Coríntios 5:7. Isso significa que o que você sabe é mais importante do que o que você vê. Muito do que você vê contradiz o que você sabe da palavra de Deus. Quando você anda de acordo com o que você sabe, superará o que você vê. É o que você vê que o está deprimindo. Você vê que tem problemas. No entanto, se você sabe que Deus o livrará de todas as tribulações, 2 Timóteo 4:18, então, no que diz respeito a você, você realmente não tem nenhum problema. Você está apenas sentindo um desconforto temporário. Nunca mais uso a palavra problemas. Não tenho problemas há cerca de 30 anos. Por quê? É porque entendo que tudo no mundo está sob o comando de Deus, inclusive o diabo. É por isso que a Bíblia diz, sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Tudo funciona para o meu bem, não importa o que seja, porque fui chamado de acordo com o propósito e a vontade de Deus. É a vontade de Deus que eu viva com confiança no conhecimento que Ele chama de coisas que não são como se fossem. Romanos 4:17. Se eu viver apenas pelo que vejo, estou vivendo em pecado. Tudo que não vem da fé é pecado. Romanos 14:23. Existem muitos pecadores na igreja, pessoas que estão em rebelião contra a vontade de Deus, porque vivem apenas pelo que veem. Deus prometeu certas coisas, e todas as suas promessas já são sim. Ver 2 Coríntios 1:18-20. Em outras palavras, Ele deseja dar a você tudo o que prometeu. Algumas das promessas da Bíblia foram feitas a uma pessoa ou grupo de pessoas específico. No entanto, a Bíblia indica que Jesus tornou suas promessas acessíveis a todos. Não importa quantas promessas Deus tenha feito, elas são sim em Cristo. 2 Coríntios 1:20. Jesus fez o contrato, que Deus deu a uma pessoa ou grupo específico, o contrato de todos. No entanto, você tem que se qualificar da mesma forma que eles tiveram que se qualificar, usando sua fé. Após conhecer a promessa, você não precisa dizer, se for a vontade de Deus. Uma pessoa ora dessa maneira apenas quando não tem certeza de algo. Deus não vai contra o que Ele prometeu. É por isso que orar a palavra é tão importante. Às vezes, Deus o encurrala e tira todas as suas outras alternativas, porque Ele deseja mostrar a você seu poder de operar milagres. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil e chegou a um ponto em que pode dizer, já tentei de tudo. Tudo o que tenho agora é o que Deus me disse. Sempre que Deus reduz você à sua palavra, se isso é tudo que você tem para continuar, você está prestes a receber um milagre. Contanto que você tenha um esquema no qual recorrer, não verá o milagre. No entanto, quando você diz, não posso fazer mais nada, eu não sei o que fazer. Se Deus não passar, eu vou afundar, então Deus diz, gosto desta situação. Vou me envolver nisso, porque adoro fazer o impossível. Se você tem fé na palavra de Deus, Deus pegará o que é impossível e fará com que pareça algo diário. Ele capacitou Sara no Velho Testamento e Isabel no Novo Testamento a ter filhos quando eram estéreis e passadas da idade de procriar. Ele permitiu que Maria se tornasse a mãe de Jesus quando ela era solteira e virgem.
Gosto da resposta de Maria ao anjo que lhe trouxe esta notícia: eu sou o servo do Senhor. Seja-me feito o que disseste. Lucas 1:38. Em outras palavras, Senhor, faça o que quiser fazer. Sua circunstância problemática excita Deus porque Ele sabe que agora você tem que confiar na fé, que o capacitará a receber sua promessa. Os sonhos de Deus estão sempre em contraste com suas dificuldades. Deus sabe como as coisas parecem para você. Ele lhe dá a promessa antes da bênção para que, quando ela vier, você saiba que veio dele. Tudo o que tenho, recebi por meio da oração. Quando você ora a palavra de Deus com fé, as coisas que foram amarradas repentinamente se abrirão. Você dirá, mas eu venho tentando fazer isso há 10 anos. Sim, mas você não orou de acordo com a palavra de Deus e confiou na fidelidade de Deus até agora. A crença abrirá portas que o trabalho duro não pode abrir. Deus diz que se você crer nele, ele vai lhe dar o melhor da terra, a gordura da terra. Ver Gênesis 45:18. Por exemplo, você terá a melhor posição em seu local de trabalho. Deus o colocará primeiro em uma posição inferior para controlar sua atitude. Ele o manterá lá por um tempo para desenvolver seu caráter. Após se qualificar, Deus dirá, é hora de subir. Mesmo se as pessoas tentarem frustrá-lo, a oração frustrará seus planos. Espere que Deus haja. Quando a igreja local em Jerusalém se reuniu e orou por Pedro quando ele foi preso por pregar o evangelho, um anjo o libertou da prisão. Pedro foi até a casa onde muitos dos crentes estavam orando e bateu na porta. Quando os crentes viram ser Pedro, ficaram surpresos, embora estivessem orando por sua libertação. Ver Atos 12:1-16. Acredito que eles ficaram surpresos por vários motivos. Primeiro, eles realmente não acreditavam no poder da oração. Segundo, eles não acreditavam que Deus poderia libertar Pedro nas condições difíceis que ele estava enfrentando. E terceiro, eles não acreditavam que Deus poderia responder à oração tão rapidamente. Você está enfrentando circunstâncias difíceis? Você está esperando que Deus o liberte? Ou está pensando da mesma maneira que aqueles crentes? Deus consegue responder rapidamente em qualquer situação. Vejamos o que pode ser considerado a passagem definitiva sobre a oração. 1 João 5:13-15 reúne tudo o que temos discutido. Ele começa, eu escrevo estas coisas para vocês que creem no nome do Filho de Deus. Verso 13. Este versículo se aplica a você? Se você acredita no nome do Filho de Deus, sim. A passagem continua para que você saiba que tem a vida eterna. Verso 13. João estava dizendo, estou escrevendo essas coisas para que você saiba que está conectado a Deus. Então ele disse, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Verso 14. O que é essa confiança? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Verso 14. Aqui está aquela palavra condicional, se novamente, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. A palavra de Deus é a sua vontade. Sua palavra é seu desejo é sua intenção, e sua intenção é seu propósito. Se pedirmos qualquer coisa de acordo com sua vontade, ele nos ouve. Você pode ter certeza de que Deus sempre ouve suas orações, 100% do tempo, quando você ora de acordo com a vontade dele. Quem Deus ouve quando você ora a sua palavra? Ele ouve a si mesmo. Deus ouvirá você quando ouvir as palavras que ele mesmo disse. Existe algo mais importante na oração do que Deus ouvir você? A passagem nos diz o que acontece quando isso acontece, e se sabemos que ele nos ouve, tudo o que pedimos, sabemos que temos o que lhe pedimos. Verso 15. O plano de Deus para sua vida é ainda maior do que seus planos. No entanto, para entrar nesse plano, você tem que acreditar nele e confirmá-lo com o que você diz. A razão pela qual a vida de Jesus teve tanto sucesso foi que ele não falou suas próprias palavras, ele falou as palavras de Deus. Pois eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e como dizer. Eu sei que seu comando leva à vida eterna. Portanto, tudo o que eu digo é exatamente o que o Pai me disse para dizer. João 12:49-50. As palavras que digo a você não são apenas minhas. Em vez disso, é o Pai que vive em mim que está fazendo sua obra. Quem não me ama não obedece ao meu ensino. Essas palavras que você ouve não são minhas, eles pertencem ao Pai que me enviou. João 14:10-24. Precisamos de algo mais claro do que isso? Este é o segredo para viver uma vida de fé vitoriosa. Foi a principal chave para o poder de Jesus na terra. Jesus Cristo não inventou palavras para dizer. Ele estava sempre orando a Deus o que Deus disse primeiro. Por quê? Novamente, é porque Deus zela por sua palavra para cumpri-la.
As obras de Jesus foram as obras do Pai, porque suas palavras eram as palavras do Pai. Seus milagres foram os milagres do Pai, porque suas palavras eram as palavras do Pai. Ele sabia quem era, o que cria e o que dizer, e essa combinação lhe deu vitória na terra. O mesmo pode ser verdade para nós se seguirmos seu exemplo. A palavra diz muito sobre a oração. Outra razão pela qual a Bíblia edifica a fé e dá poder é que é o maior livro já escrito sobre como Deus responde às orações cheias de fé de seu povo. Hebreus 11:1 diz que os antigos foram elogiados pelo fato de que não viviam pelo que podiam ver, mas pelo que Deus lhes dizia. Eles acreditaram e agiram de acordo com isso, e funcionou. Os homens e mulheres da Bíblia não eram super santos. Eles eram pessoas como nós. Eles receberam respostas às orações quando colocaram sua fé em Deus, confiando em seu caráter e palavra. A Bíblia deixa isso muito claro. Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu na terra por 3 anos e meio. Ele orou novamente, e os céus deram chuva e a terra produziu suas safras. Tiago 5:17 e 18. As Escrituras dizem: Deus não mostra favoritismo. Atos 10:34. Isso significa que Ele não nos tratará de maneira diferente do que os crentes nos tempos antigos, exceto que temos agora uma vantagem adicional: a expiação e orações de Cristo em nosso favor, bem como a intercessão do Espírito. É por meio de exemplos poderosos de crentes na Bíblia que somos encorajados a ter fé que Deus pode e irá intervir em nosso favor. Aqui estão alguns exemplos. Um servo, o principal servo de Abraão, e um rei, Salomão, pediram sabedoria, e Deus a deu em cada caso. Ver Gênesis 24:1 a 27, 1 Reis 3:4 a 14. Ana pediu a Deus bênção e libertação de sua aflição, e Deus atendeu seu pedido. Ver 1 Samuel 1:1 a 20. Moisés e Daniel intercederam pela nação de Israel, e Deus ouviu e respondeu em sua misericórdia. Ver Êxodo 32:1 a 14 e Daniel 9. Neemias orou pela restauração de Jerusalém, Neemias 1:1 a 11, e recebeu favor e proteção em seu trabalho de reconstruir as paredes. Veja o livro de Neemias. Ana e Simeão, após vidas de devoção fiel a Deus, receberam sinais que confirmaram a promessa de Deus de um Redentor. Ver Lucas 2:25 a 38. Paulo e Cornélio receberam conhecimento sobre o caminho da salvação após terem orado. Ver Atos 9:1 a 20, especialmente o versículo 11, Atos 10. Jesus em seu batismo, Lucas 3:21 e 22, e os discípulos no Pentecostes, Atos 1:14, 2:1 a 4. Receberam o Espírito Santo após a oração. Pedro e João receberam revelação e visão enquanto oravam. Ver Atos 10:9 a 15, 11:1 a 18, Apocalipse 1:9 e 10. Paulo e Silas foram libertados da prisão após orar e cantar a Deus. Veja Atos 16:16 a 34. Sabemos por ler sobre a vida desses crentes que muitos deles lutaram com as dúvidas, estavam inclinados a cometer erros e fracassos, tiveram que aprender pela experiência. No entanto, também vemos a fidelidade e o amor de Deus em ensinar-lhes seus caminhos, vir em seu auxílio e fortalecê-los para os propósitos que Ele tinha em mente para eles. A Bíblia está repleta de histórias do poder de Deus para salvar, curar e abençoar. Esses relatos são mensagens de fé de Deus para nós, dizendo-nos que Ele intervirá em nosso favor também. Somos seus filhos amados, fomos redimidos por seu Filho, estamos sendo preparados para governar e reinar com Ele na eternidade. Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Romanos 8:32. A palavra prepara o orador para a oração. Por último, a palavra dá poder na oração, capacitando-nos a nos preparar para ela e manter a comunhão com Deus. O Salmo 119 nos diz que, quando abraçamos a palavra de todo o coração, isso manterá nossas vidas em linha com a vontade de Deus, para que nada nos impeça de andar nos seus caminhos e receber respostas às nossas orações. Bem-aventurados os que guardam os seus estatutos e buscam Ele com todo o seu coração. Eles não fazem nada errado, andam nos seus caminhos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Versos 2 e 3, 11. Como aprendemos antes, Arão teve que se preparar para entrar na presença de Deus antes de oferecer sacrifícios no dia da expiação. Precisamos oferecer nossas vidas todos os dias como sacrifícios vivos a Deus para que possamos ter comunhão contínua com Ele. Ofereça seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu ato espiritual de adoração. Romanos 12:1.
Então, conforme nossas mentes são transformadas pela leitura e meditação da palavra, conheceremos a vontade de Deus e oraremos com confiança e eficácia. Não se conforme mais com o padrão deste mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Então você conseguirá testar e aprovar qual é a vontade de Deus, sua boa, agradável e perfeita vontade. Verso 2. Que grande presente a palavra de Deus é para nós! Isso nos dá o poder de saber e fazer a vontade de Deus, o poder de orar com certeza e ousadia em todas as situações, e o poder de saber que Deus nos ouve quando oramos de acordo com a sua vontade. E se sabemos que Ele nos ouve, tudo o que pedimos, sabemos que temos o que lhe pedimos. 1 João 5,15. Vamos orar juntos. Pai do céu, você disse que aqueles que ouvem a palavra e a recebem, aqueles que permitem que ela penetre em seus corações, são como solo bom. Mateus 13:23. No entanto, o poder está na palavra. É a palavra que produzirá bons frutos em nós e brotará em nós para a vida eterna. Pedimos que cumpra a sua palavra em nossas vidas. Faça-nos um bom solo que produza bons frutos. Sua palavra nos fez acreditar que você responderá às orações feitas com fé e de acordo com a sua vontade. Nós nos colocamos de acordo com você que tudo que oramos terá uma resposta sim. Esperaremos e nos prepararemos para a resposta. Dá-nos a confiança de que, se o disseste, o farás, se você prometeu, acontecerá. Obrigado por sua palavra. Obrigado pela fé que nos deu. Ajude-nos a esperar um milagre. Oramos isso em nome de Jesus, nosso sumo sacerdote, que se senta à sua direita e intercede por nós. Amém. Colocando a oração em prática. Pergunte a si mesmo. Um princípio fundamental da oração respondida é que eu acredito na confiabilidade daquele a quem estou orando. Eu acredito que Deus é honrado e que Ele guardará sua palavra? Acho que a palavra está viva e ativa em meu nome, ou ler a Bíblia é apenas uma obrigação religiosa para mim? Quando leio na Bíblia sobre Deus respondendo às orações de seu povo, permito que isso edifique minha fé para minhas próprias circunstâncias, ou acho que estou apenas lendo algumas histórias interessantes? Passos da ação. Concentre-se nesta semana em permanecer em Cristo e ter as palavras dele em você, João 15:7, para que a palavra possa estar dentro de você para trabalhar poderosamente em sua vida. Passe algum tempo adorando e tendo comunhão com Deus, lendo e meditando em sua palavra, orando e jejuando. Medite nos versículos que falam as várias necessidades de sua vida para construir sua fé em Deus e em sua palavra. Por exemplo, sabedoria, Tiago 1:5, salvação, João 3:16, cura, 1 Pedro 2:24, finanças, Filipenses 4:19, prosperidade, Isaías 1:19 e 20, provisão, Mateus 7:11. Examine a vida de 3 pessoas na Bíblia que ofereceram orações eficazes a Deus. Como eram suas orações? Como foram suas vidas? O que Deus prometeu a eles? O que Deus mostrou ou fez por eles ao responder às suas orações? Anote suas descobertas e consulte-as quando estiver em situações semelhantes. Princípios. Primeiro, tudo o que pedimos a Deus para fazer em nossas vidas, na vida de outras pessoas ou no mundo, deve ser baseado em sua palavra. O propósito de Deus é ser a motivação e o conteúdo de nossas orações. Segundo, sem a palavra de Deus como base, nossas orações não têm fundamento. Eles são baseados apenas em nossas opiniões, desejos e sentimentos. Essas orações são impotentes para efetuar mudanças. Terceiro, oração é falar a palavra a Deus exatamente como Ele nos deu. Quarto, não há diferença entre o que Deus deu às pessoas na Bíblia como base para suas orações eficazes e o que você e eu temos para trabalhar. Ambos confiam no que Deus deu a toda a humanidade, sua palavra. Quinto, Deus deseja usar seu poder no mundo. Entretanto, para que Ele faça isso, devemos saber como nos apropriar de sua palavra. Devemos entender o que é e como aplicá-lo. Sexto, o próprio Deus está falando na palavra. Sétimo, a palavra de Deus é o fundamento do seu poder. Seu poder é um reflexo de sua grandeza. Oitavo, a palavra revela a natureza de Deus para nós. Nono, um princípio fundamental da oração atendida é a crença na confiabilidade daquele a quem você está orando. Crença é confiança em ação. Décimo, a palavra está viva e ativa em nosso nome. 11º, a palavra constrói fé em nós. 12º, a palavra diz muito sobre como Deus responde às orações dos crentes. 13º, a palavra prepara o orador para a oração. Deus te abençoe e até o próximo capítulo.